Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E a lição de hoje é a lição de número 11. Despertemos para a vinda do grande Rei. Nesta lição de hoje, nós vamos falar acerca da volta de Jesus. A parábola fala das virgens loucas e as virgens prudentes. Ambas tiveram a mesma oportunidade, receberam a mesma promessa, a mesma palavra e estavam no mesmo lugar. Porém, com o passar do tempo, as máscaras caíram e um grupo se revelou fiel e outro grupo se revelou louco e despreparado. Então, meu querido, é o que nós queremos aprender hoje com a palavra do nosso Deus. E a minha oração é para que você, se estiver fazendo parte do grupo das virgens loucas, você possa mudar, redirecionar a sua vida e fazer parte do grupo das virgens prudentes, interpretando a parábola das 10 virgens. Nesse tópico nós vamos nos ater com o objetivo de interpretar a parábola das 10 virgens. Como tenho dito em outros vídeos, nós não podemos nos ater aos minúcias, aos detalhes, porque esta parábola ela é complexa, ela tem riqueza de detalhes que foge à nossa cultura, a nossa forma de realizar o matrimônio e o casamento é diferente do povo judeu. Então Jesus estava falando a partir da realidade do povo judeu. Então foge um pouco da nossa realidade, mas o âmago da mensagem é o efeito surpresa. É o efeito surpresa. Alguém tem uma promessa e não está preparado para receber aquela promessa, é pego de surpresa. Em contrapartida, outro recebeu a promessa e se mostrou preparado ao longo de todo o processo. O reino do céu será semelhante a 10 virgens. A ênfase de Jesus nesta parábola é ressaltar que não basta estar inserido dentro de uma instituição religiosa, é preciso ir além. Com o passar do tempo, o primeiro amor pode dar lugar ao comodismo, indiferença e frieza na fé. A expectativa da volta do noivo deve ser a razão pela qual vivemos, nos santificamos e nos preparamos para este dia tão glorioso. Meu amado, acerca desse tópico, nós podemos destacar o seguinte, que a ênfase que Jesus ele traz nessa parábola é a questão do efeito surpresa. Dentro da concepção que Jesus estabelece, não basta a pessoa estar inserido dentro de uma instituição cristã ou uma denominação pentecostal ou evangélica. É preciso ir além. Estar ali é estar esperando o cumprimento da promessa. Então, tanto as virgens loucas como as virgens prudentes estavam no mesmo lugar. E esse lugar representa a igreja, mas é preciso dar um passo além do que simplesmente ser membro dessa instituição, porque com o passar do tempo, o primeiro amor pode acabar dando lugar ao comodismo, à indiferença e frieza na fé. Com o passar do tempo, nós temos a tendência de nos acomodar, ficar indiferente e até mesmo frio na fé. Então, meu querido, nós precisamos rever os nossos conceitos e as nossas prioridades. A expectativa da volta de Jesus deve ser a razão pela qual nós vivemos,
nos santificamos e nos preparamos para esse dia tão glorioso. Meu querido, eu trabalho pensando na volta de Jesus, eu durmo pensando na volta de Jesus, eu realizo esse trabalho pensando na volta de Jesus. Toda minha vida, todo o nosso ser deve girar em torno desta expectativa, que é a volta do Senhor Jesus e o encontro com Ele por sobre as nuvens. Se nós não alimentarmos essa expectativa, nós vamos acabar caindo no comodismo, na indiferença e na frieza, semelhante ao que ocorreu com as virgens loucas. Não basta você ser assembleiano, não basta você ser membro de uma instituição. É preciso estabelecer esse vínculo, essa comunhão, esse estreitamento de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E a volta de Jesus deve fazer parte do meu projeto e do seu projeto de vida. Duas classes de virgens. A parábola nos ensina que é possível estar no lugar onde se prega acerca da salvação e mesmo assim não ser salvo. É possível conhecer a mensagem do Evangelho e não se deixar moldar por ele. Uma igreja pode estar abarrotada de crentes e ainda assim não serem todos discípulos de Cristo. O santo e o profano serão separados pelo Senhor quando da sua vinda. Jesus ele destaca duas classes de virgens, ambas eram virgens, ambas tinham o requisito principal ou primordial, que eram virgens, ou seja, separadas, puras. Agora, o que nós precisamos destacar é que havia duas categorias, ele chama as prudentes e as loucas. Então vamos destacar aqui o seguinte, que é possível está no lugar onde se prega a salvação e mesmo assim a pessoa ou todos que lá estão não serem salvos. Isso é um fato. Nós observamos as virgens loucas e prudentes. Ambas estavam no mesmo lugar aguardando a volta do noivo. A metade se salvou, a metade estava apto, preparada para receber a promessa. Já a outra parte não estava preparada, talvez estava envolvida com outras atividades e com outras prioridades que não era a volta do noivo. Então é possível que alguém conheça o Evangelho e não se deixe moldar pelo Evangelho. É possível alguém estar no Evangelho, mas o Evangelho não estar dentro da pessoa. É semelhante àquela garrafa que você fecha a boca dela e joga no rio. O que vai acontecer? Aquela garrafa vai estar no rio, mas o rio não vai estar dentro da garrafa. Então não basta você ser apenas membro de uma instituição e estar onde se prega a salvação. Você precisa deixar que o Evangelho ele venha penetrar, venha moldar o seu ser. Eu faço a seguinte colocação, que uma igreja pode estar abarrotada de crentes, até pendurado no teto, no terceiro, no quarto pavimento, na galeria, no porão, com telão espalhado para todos os lados, e ainda assim nem todos serem discípulos de Cristo. É um fato, nem todos que lá estão são discípulos de Cristo. Há muitos que lá estão com outras prioridades, com outros pensamentos e propósitos. Eu conheço rapazes que estão na igreja somente para seduzir moças que estão na igreja para seduzir homens casados, pessoas que estão na casa de Deus para ser instrumento do diabo como pedra de tropeço. Então, nós entendemos e compreendemos que há pessoas que estão na casa de Deus com propósito errado. Alguns estão na igreja por quê? Pequenas igrejas, grandes negócios. Pregar o evangelho no período que o país está quebrado. Gente desempregada, gente sem renda, ou gente à toa. Vai abrir uma igreja e vai virar pastor, e vai vir agora
apóstolo. Então muitos aí estão na igreja pela motivação errada, mas todavia o santo e o profano serão separados pelo Senhor quando da sua vinda. Então, meu querido, você pode estar aí na casa de Deus, fingindo que é crente, se passando por crente, mas só tem uma coisa: quando o Senhor se manifestar, Ele sabe quem é fiel e quem não o é. Ele sabe quem está ali por causa dele e quem está ali por outras razões. Então, uma igreja com muitos membros lotada é bênção de Deus. Porém, é uma preocupação muito grande quem está à frente liderando, para que todos venham ter experiência com a palavra, de transformar, de se deixarem ser moldados pela palavra de Deus, e não somente em campanhas e correntes para receber a bênção e o milagre de Deus. O que representa o azeite? O azeite representa o Espírito Santo. Viver na sua dependência é expressar o caráter santo de Cristo através do nosso estilo de vida. Todo aquele que é guiado por Ele não se entrega ao pecado, ao mundo, às paixões e ao diabo. Vale lembrar que Ananias e Safira frequentavam a igreja, todavia, ambos mentiam e resistiam à ação do Espírito Santo em suas vidas. Que representa aquele azeite que era condição para que aquelas virgens participassem das bodas do noivo, que se entrassem junto com o noivo. O azeite, e esse azeite nós entendemos e compreendemos que representa a presença e atuação do Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo somente em você ter o Espírito Santo porque você aceitou Jesus. Uma coisa é você ser selado com o Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. É você dar lugar ao Espírito Santo a ponto de você evidenciar, através do seu caráter e do seu viver, a expressão do caráter santo de Cristo no seu modo de viver e no seu modo de ser. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não se entrega ao pecado, ao mundo, às paixões e ao diabo. É um fato. Quem é realmente cheio do Espírito Santo não se envolve com o pecado. Ele pode até em dado momento tropeçar, errar, falhar. Isso é um fato. Não estou dizendo que quem é cheio do Espírito Santo nunca vai pecar. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está sujeito sim a pecar. Mas quando ele peca, o Espírito Santo lhe quebranta o coração e lhe conduz ao arrependimento. Ele não fica prostrado no meio do caminho. Ele não se entrega às suas paixões. E eu faço aqui uma análise que Ananias e Safira também estavam na igreja, eles frequentavam a igreja. Agora, observe que tanto Ananias como Safira, eles tinham algumas coisas em comum. Eles mentiam e resistiam à ação do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo queria conduzi-los para um outro propósito, mas eles persistiam em viver aquela vida de mentira e aquela vida de engano. Meu amado, o Espírito Santo não nos força a nada. O Espírito Santo não muda as pessoas sem que elas deem lugar para que ele possa assim fazê-lo. A chegada do noivo. Ambas as noivas estavam cientes acerca do efeito surpresa. Nenhuma delas sabia com exatidão quando se daria a volta do noivo. A volta de Jesus é certa. Hoje muitos estão na casa do Senhor envolvidos com um estilo de vida pecaminoso. Estes acreditam que haverá tempo para mudarem ou que a misericórdia de Deus abrirá um precedente para eles. Observe que nesta parábola, ambas as noivas, tanto as noivas prudentes como as noivas loucas, elas sabiam do efeito surpresa. Cada uma correu risco.
cada uma assumiu o seu risco. As virgens prudentes, elas decidiram não correr o risco de pagar para ver o que ia dar. Elas levaram consigo o azeite, que elas já sabiam previamente que o ato só poderia ser consumado se tivesse azeite nas suas candeias. Seria algo parecido com a noiva que precisa apresentar uma aliança, a noiva que precisa entrar com um vestido, a noiva que precisa dos cuidados preparativos da sua maquiagem e do seu cabelo. Do contrário, ela não estaria apta para se casar. Ou quem sabe, ela deveria ter entrado com o documento no cartório e não fez. E quando chega na hora da cerimônia à noite, o pastor não pode celebrar o casamento. Eu já vi situações que aconteceu isso, que a pessoa não levou o documento do cartório para a igreja e o ministro não pôde fazer o casamento. Mas é o fato que ambas sabiam do risco. As virgens prudentes levaram consigo o azeite e as loucas, elas pagaram para ver. Meu irmão, tem pessoas que vivem na casa de Deus pagando para ver o que vai dar. E pode ter certeza, esse trem não vai terminar bem não. A volta de Jesus, ela é certa, meu querido. Mas há muitos que insistem em viver uma vida pecaminosa. E o que é pior, estes acreditam que haverá tempo de mudar. Tem pessoa que está ali na casa de Deus, envolvido na sarjeta, no chiqueiro do cão, envolvido com a prostituição, com o adultério, com a fornicação, com a glutonaria, com a maledicência, com a lascívia, tudo quanto é tipo de miséria, de pecado, com vícios, com droga e por aí vai. Estão ali na casa de Deus, contaminando a casa do Senhor. E eles acreditam que haverá tempo para mudar. E a volta do Senhor, ela se dará no momento em que vai pegar muita gente de surpresa, como foi nos dias de Noé. E o que é pior, há pessoas que acreditam na misericórdia de Deus no seguinte sentido, que Deus vai abrir um precedente para eles. Oh, meu irmão, o amor de Deus não é sinônimo de promiscuidade e imoralidade. O amor já foi revelado na cruz. O que compete você fazer, você faz. Agora, o que compete a Deus, Deus fez. Deus não vai abrir precedente nenhum para aquele que vive no pecado. Texto bíblico. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, verso 18. Hoje parece todo mundo igual, não há diferença alguma. Igrejas amarrotadas, igrejas lotadas de pessoas. Agora Deus sabe aquele que é fiel a Ele e aquele que não é. Então a Bíblia fala, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, meu querido, aguardemos no Senhor. Aquele que é santo, a Bíblia fala, santifique-se mais ainda. Mas aquele que é impuro, que se misture mais ainda na sujeira do cão, no lixo do inferno, porque no final das contas, você não será salvo. Meu querido, vamos mudar de postura? Vamos ser fiéis a Deus? Eu falo isso com temor de Deus, meu querido. Eu não sou a última bolacha do pacote, o meu telhado é de vidro, eu estou sujeito a cometer o pior dos pecados, eu já me vi em situações que eu tive vergonha de mim mesmo, mas o Espírito Santo até aqui sempre quebrantou meu coração e tem me conduzido para o arrependimento. O arrebatamento da igreja é iminente. Eu tenho a certeza que fazemos parte da geração que verá a volta de Cristo. Eu tenho essa convicção no meu coração. Nós somos a última geração. Os sinais estão aí, as evidências estão aí e tudo mostra que Cristo está voltando. Essa crise institucional que nós estamos testemunhando na instituição na qual servimos, para mim, meu irmão, é uma evidência mais do que clara
que o arrebatamento da igreja, ele está muito próximo à manifestação do Senhor por sobre as nuvens. É sobre isso que nós queremos falar dentro desse tópico. A importância da vinda de Jesus. Ele voltará para buscar sua noiva, a igreja. Todos que morreram antes e depois de Jesus aguardam esta promessa. A vinda do Senhor não será uma missão de resgate, será a ocasião em que ele tomará para si todos que lhe foram fiéis em meio às dores, angústias e tentações. Todos receberão um corpo glorificado e a natureza adâmica será totalmente extirpada para sempre. Eu tenho uma convicção que Jesus, esta é a nossa convicção, é a nossa certeza. Todos os que morreram antes de Jesus e depois de Jesus, quando da volta do Senhor, eles ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, porque eu acredito que eu não vou morrer. Eu acredito que eu verei a volta de Jesus com os meus olhos sem passar pela morte, meu querido. Mas se ele me chamar, não tem problema, eu vou participar do mesmo jeito. Então, todos que morreram antes de Jesus, mas irmão Mauro, e como é que fica então Abraão, Isaac e Jacó, que era da antiga aliança? Eu pergunto para você, alguém foi salvo observando a lei? Todos foram salvos observando e crendo no sacrifício vindouro do Filho de Deus. Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Davi, Miriam e todos que vieram antes de Cristo, morreram antes de Jesus, eles ressuscitarão. Os salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque todos são salvos por causa do sacrifício de Jesus e não pela observância da lei. Outra coisa que eu destaco aqui, a vinda do Senhor Jesus não será uma missão de resgate. O que é uma missão de resgate? Jesus vem buscar a igreja porque a igreja está morrendo. Jesus vem buscar a igreja porque a igreja está sucumbindo. Jesus vai buscar a igreja porque senão não vai ter mais ninguém para ele buscar. Meu irmão, a vinda do Senhor Jesus não vai ser uma vinda de resgate, não. Primeira coisa, ele vai exigir que essa igreja tenha azeite. Azeite fala da unção, a presença do Espírito Santo. É uma igreja que incomoda a sociedade, é uma igreja que prega abertamente, é uma igreja que não se envolve com as suas paixões, é uma igreja determinada que cumpre com a sua missão, é uma igreja que incomoda o inferno, é uma igreja que faz zoeira, é uma igreja que incomoda o mundo, meu querido. É esta a igreja que ele vai buscar. Não é uma igreja de acomodados, não é uma igreja de frios, não é uma igreja de religiosos, praticantes, não, nós estamos falando aqui, é uma igreja atuante. Ele não vai buscar um bocado de defunto espiritual, não, meu filho. A vinda do Senhor será a ocasião em que ele tomará para si todos que lhe foram fiéis em meio às dores, angústias e tentações. Então, meu querido, guarda o que eu estou dizendo. Jesus não vai vir buscar ninguém quebrado, arrebentado, desviado, morto, envolvido no pecado. Ele vai buscar pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que evidenciam o fruto do Espírito Santo, pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo. E nesta ocasião em que ele voltar, todos receberão um corpo glorificado. Aleluias, glórias a Deus. Minha irmã, Jesus ele pode te curar do teu câncer, mas se ele não te curar do teu câncer e ele se manifestar hoje, no momento que você ouve esta mensagem, você vai receber um corpo glorificado. A maior promessa que ele nos fez é de resgatar a igreja. Nós podemos subir faltando um braço, faltando uma perna, faltando um olho, faltando, meu irmão, alguma parte do seu corpo que talvez foi amputada, mas a sua fé
ela continua a mesma. Então, meu querido, você pode talvez não receber a cura a tempo. Ele vai buscar você, vai te dar um corpo glorificado. E nesta ocasião, a natureza adâmica, esta natureza que tem prazer no pecado, ela será extirpada e ninguém vai ser tentado no céu. Ninguém vai ser lançado lá do céu porque se envolveu no pecado. Aqueles que vencerem aqui as lutas, a carne, o mundo, o diabo, as tentações, jamais será tentado na eternidade, porque ele provou aqui que ele ama o Senhor por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que ele pode fazer. O significado do arrebatamento. A volta de Jesus se dará em duas etapas, com propósitos diferentes e para públicos diferentes. Na primeira etapa, ele volta por sobre as nuvens, exclusivamente para a igreja que lhe foi fiel. Já na segunda etapa, todo olho o verá. Ele voltará para Israel e julgará as nações que guerrearam contra seu povo. Dar-se-á início ao reino de Cristo entre os homens, a saber, o milênio. O que é arrebatamento? Arrebatar é resgatar com força. É algo parecido com aquela mãe que vê o filho na iminência de um tombo, ela vai e o pega com força e o arranca, o toma para si. O arrebatamento, ele se dará, a volta de Cristo, ela se dará em duas etapas. A primeira etapa, que é o arrebatamento propriamente dito, ele volta única e exclusivamente para a igreja, Assembleia de Deus, batista, metodista, presbiteriana, Deus é amor, universal, comunidade da graça. Não, ele não volta para denominação, ele volta para buscar a igreja verdadeira, aqueles que lhe foram fiéis, tá certo? Então ele volta exclusivamente para esse público, para os crentes que lhe foram fiéis, que estarão cheios de azeite, cheios do Espírito Santo. Esta é a primeira etapa, é o arrebatamento. Passado 7 anos aqui na terra, não 7 anos no céu, porque não há contagem de tempo no céu. Para Deus, 1000 anos é como um dia, ou um dia como 1000 anos. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele anuncia o fim antes do começo. Então, passados 7 anos aqui na terra, ele volta com a igreja glorificada, cercada com seus anjos, e nesta ocasião, qual é o público de Jesus? O objetivo é voltar para Israel, onde Israel se converterá ao Senhor em um único dia, no meio de muita angústia, dor e sofrimento, porque muitas nações do mundo estarão contra Israel, e naquele momento de dor, Israel clamará ao Senhor, e a Bíblia é categórica ao afirmar que ele descerá nos Montes das Oliveiras. Meu querido, eu não tenho hoje dinheiro para ir nem aqui nos Estados Unidos, eu não tenho dinheiro para viajar nem para a sua igreja, para poder pregar na sua igreja, dar um estudo bíblico na sua igreja. Estou atravessando uma fase difícil, a coisa não está fácil, mas eu tenho uma convicção que eu vou pisar em Israel com o Rei da Glória. Eu vou pisar em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e a glória vai ser tão grande, mas vai ser tão grande que a Bíblia afirma que o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, vai rachar no meio, porque eu, você, Jesus, estaremos juntos pisando no Monte das Oliveiras, e nesta ocasião ele estará instaurando também o juízo, o julgamento sobre as nações que se levantarão contra Israel, e posteriormente dar-se-á início ao milênio, 1000 anos, literalmente 1000 anos, em que Cristo reinará entre os homens. Quando se dará o arrebatamento? Se dará antes da grande tribulação. Não há uma data marcada na Bíblia. Pode se dar a qualquer momento.
será um dia de contrastes como nunca se viu antes na história humana. Muitos subirão ao céu, outros descerão ao inferno. Muitos se alegrarão, outros estarão em pleno desespero. Muitos receberão corpos glorificados, outros terão seus corpos queimados no fogo do inferno. O arrebatamento será o período, o momento como nunca houve na história da humanidade. Todos que morreram, desde Adão e Eva até o dia do arrebatamento, salvos em Cristo, crendo na promessa da vinda do Messias, eles participarão do arrebatamento. Mas eu quero destacar aqui, a Bíblia não fala que data que vai ser. Entendendo? Tem instituição aí cristã que já marcou a volta de Jesus pelo menos 2 vezes. E Jesus não apareceu em nenhuma delas. Mas eu respeito, são pessoas que erraram em dado momento, teologicamente falando, mas realizam um trabalho maravilhoso por esse Brasil afora e pelo mundo. Tá bom, meu querido? Então não vão jogar pedra no telhado de alguma instituição aí, porque se equivocaram em dado momento da história. Porém, a Bíblia não fala data, quando ele virá. Isso nós discutimos na lição anterior. Então, eu quero destacar que a vinda do Senhor, o arrebatamento, será um dia de contrastes como nunca se viu na história da humanidade. Observa, muitos subirão ao céu. Quando vier tocar o toque da trombeta, aquela trombeta soar, você vai ouvir aquele toque, eu também vou ouvir esse toque da trombeta, e nós subiremos e receberemos corpos glorificados. Em contrapartida, o descrente, o desviado, aquele que vai morrer em acidente de trem, avião caindo, ônibus, caminhões se chocando, carro desgovernado. Meu querido, vai ser um verdadeiro pedaço do inferno que vai acontecer para quem vai ficar aqui no ato do arrebatamento. O arrebatamento, ele é cheio de contrastes. É gente se alegrando, glorificando, adorando, exaltando, e pessoas que vão ficar desesperados, preso talvez em ferragens, preso em prédios que vão cair, em aviões que cairão, explodirão, matando milhares de pessoas. E, meu querido, isso aqui vai ser um verdadeiro caos. Muitos receberão corpos glorificados, outros terão seus corpos queimados em acidentes, em desastres, e aqueles que morrerem no ato do arrebatamento é porque não estão subindo para o céu, já estão descendo para o inferno e vão sentir o que é o tormento, o fogo do inferno. Meu querido, faça de tudo para você participar do arrebatamento, tá bom, meu querido? Não fique de fora. Quando essa trombeta soar, tu tem que ouvir, porque o trem aqui vai ficar feio. O paradoxo da grande tribulação. Ao contrário do que muitos possam pensar, pode-se afirmar que este será o último apelo de Deus aos homens para a salvação. Muitos serão salvos nesse período. João fala de uma grande multidão. Ocorrerá um despertamento nesse período. O Senhor levantará 144 mil judeus, os quais pregarão abertamente contra o pecado e o anticristo, que estará em evidência nesse período. Meu querido, o paradoxo da grande tribulação, nós somos ensinados teologicamente que a grande tribulação será o período das dores, e é de fato o período de dores, em que o cálice da ira de Deus será derramado sobre o gênero humano. Mas muitos entendem que dá aquela entender que é Deus descendo cascudo, é Deus metendo a borracha, é Deus castigando agora e pegando pesado com quem ficar para trás. Eu compreendo, pela leitura bíblica, pelos estudos ao longo da minha caminhada, que a grande tribulação é o último apelo de Deus aos homens quanto à salvação. Observe que a grande tribulação, ela será marcada também por um despertamento. Meu querido, você já imaginou o que é 144 mil judeus convertidos ao cristianismo? 144 mil judeus pregando abertamente contra o pecado e o anticristo que estará aí.
mas as duas testemunhas, os crentes desviados que ficarão aí também pregando, que vão assumir a verdadeira fé e que poderão ser salvos no meio de muita dor, no martírio, vão ter que morrer por causa do nome de Jesus. Hoje a porta da graça está aberta, meu querido. Alguém pensa que durante a grande tribulação não vai haver salvação. João, lá em Apocalipse, pergunta, mas quem são estes de vestes brancas? E a voz responde, são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meu querido, o período de tribulação será um período de muita salvação. É o paradoxo, é a ira de Deus, porém é a misericórdia de Deus também salvando, libertando e transformando vidas. Uma vida cheia do Espírito e de santidade. Nesse tópico nós vamos falar sobre a característica daqueles que fazem parte do grupo das virgens prudentes. São aquelas pessoas cheias do Espírito e vida de santidade. Não basta você estar inserido dentro de uma instituição religiosa, eu já falei isso. Não basta você estar dentro de uma igreja que está fazendo sucesso, que está sim de gente, porque nem todo mundo lá deve ser discípulo de Cristo. O crente carnal e o espiritual, eles estarão sempre juntos, semelhante que é o trigo e o joio. Então, precisamos observar qual o quesito necessário para participar do arrebatamento e da volta do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós queremos falar. Uma vida cheia do Espírito e de santidade. Prontidão e santificação. Há na casa do Senhor dois tipos de crentes, o espiritual e o carnal. Ambos recebem o mesmo alimento, as mesmas oportunidades. Um se apega aos valores e princípios do reino de Deus, enquanto o outro rejeita a palavra e resiste ao Espírito Santo. O primeiro já está pronto para o grande encontro. O segundo está preso ao pecado e será deixado para trás. Uma das características daquele que vai participar do arrebatamento é a prontidão e a santificação. O que é isso? É você estar pronto, preparado. Que azeite e unção, a presença do Espírito Santo, nós não buscamos num dia para a noite. É um processo de caminhada, de maturidade, de desenvolvimento, de experiência. Eu destaco que há dois tipos de crentes na casa de Deus: o crente espiritual e o crente carnal. Aqueles que são inclinados para o Espírito e aqueles que são carnais, que estão na casa de Deus, aceitaram a Cristo, mas não se renderam plenamente a Cristo. Tanto o crente carnal como o crente espiritual, eles recebem o mesmo alimento que a palavra. Será que a palavra, então, ela não surte efeito? Será que a palavra ela só tem um pouco de efeito para surtir na vida das pessoas, uma metade sim, outra metade não? O problema não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não força ninguém. Então nós vemos que o mesmo alimento que é dado ao espiritual é o mesmo alimento que é dado também ao carnal. Os resultados são diferentes, mas as oportunidades são a mesma. Se apega, o primeiro grupo, o espiritual, se apega aos valores e princípios do reino de Deus. Nós precisamos descobrir pureza de caráter, santidade, retidão, integridade, sinceridade, fidelidade. São riquezas, são valores e princípios do reino de Deus. E já o outro, que é o crente carnal, ele rejeita a palavra e resiste ao Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos lançar pérola aos porcos. É o próprio Jesus quem afirma assim. Por quê? Porque a palavra ela é lançada, mas aquela pessoa despreza a palavra e resiste ao Espírito Santo.
O crente espiritual, ele já está pronto para o grande encontro com o Senhor. Se Jesus manifestar agora, ele já está preparado, ele tem vida, ele tem unção, ele tem azeite, ele tem santidade, ele tem o fruto do Espírito, ele tem o caráter de Cristo na sua vida, meu irmão. Ele exala o aroma de Cristo. O segundo, o crente carnal, esse está preso ao pecado e será deixado para trás. Então, característica de quem vai participar: prontidão e santificação. Estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. A diferença entre as virgens consistia no estilo de vida adotado. Para as prudentes, o estarem cheias do azeite era uma prioridade. Já para as loucas, isto era algo sem muita relevância. As loucas priorizavam as aparências e não a essência. Descobriram muito tarde que o azeite não poderia ser adquirido tão rapidamente. Observa a parábola. A parábola fala de duas categorias de virgens. As virgens loucas e as virgens prudentes. Qual a diferença entre uma e outra? São várias as diferenças. Faço essa colocação, que a diferença entre elas consistia no estilo de vida adotado. O estilo de vida. O que é o estilo de vida? É aquilo que você estabelece como prioridade na sua vida. Para as virgens prudentes, o estarem cheias do azeite, comunhão e intimidade, essência de Deus, era prioridade. Já para as virgens loucas, isto era algo sem muita relevância. Há crentes que fazem questão de orar, jejuar, santificar, consagrar a sua vida, ler Bíblia, fazer devocional, participar da escola bíblica, de estudo, e por isso para ele é prioridade. Já para aqueles que acompanham o estilo de vida das virgens loucas, isso para eles não é algo de muita relevância, não. Para eles o importante é o ter, é o possuir, é a aparência. As virgens loucas, elas priorizavam as aparências. Alguém olhava, não, elas estão vestes brancas, elas estão na igreja, elas são santas, são puras, são dedicadas, mas é só aparência, não tinha nada de essência de Deus ali. Então, para elas, o que importa, as virgens loucas, elas viviam de aparência e não a essência do Evangelho. Há muitas pessoas que vivem da aparência do Evangelho. Há muitas pessoas que constroem império, patrimônio, fortunas com a aparência de piedade, com a aparência de que é crente e não tem nada de crente, prega para os crentes, ganha dinheiro dos crentes, canta para os crentes, prega para os crentes, mas não é salvo em Cristo. Então eles valorizam muito a aparência e não a essência. Qual é o perigo desse estilo de vida? É que as virgens loucas descobriram tarde demais que o azeite não poderia ser adquirido tão rapidamente. Olha que loucura! Por isso que foi chamado de virgens loucas. Elas viram para as virgens prudentes e falam: dá um pouco do azeite que vocês têm para que a gente não fique de fora. Meu irmão, eu não tenho como transferir a unção de Deus da minha vida para você não, meu irmão. Eu posso muito orar por você para Deus ter misericórdia de você. Mas no dia do arrebatamento, ô irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí, me dá um pouco da unção que há. Não, meu irmão. Aquelas virgens loucas acreditavam que seria possível, que daria tempo, mas descobriram tarde demais que não dava tempo. Que para ter o azeite, o negócio chega lá no supermercado, no shopping center, me dá aí um azeite de oliva refinado. Não, isso aí, meu querido, envolve oração, jejum,
consagração, santificação, renúncia do pecado, abandonando o estilo de vida pecaminoso dessa sociedade, não se assentar à mesa dos escarnecedores, é comprar e pagar, é resistir a rabo de saia, é resistir a barra de ouro, é resistir às tentações que nos cercam, meu querido. Aí nós vamos enchendo do azeite. Agora a virgem louca acredita que pode conseguir tudo isso um piscar de olhos. Meu querido, o dinheiro compra muita coisa, mas o dinheiro não vai comprar e jamais comprará a unção de Deus. E isso não se consegue do dia para a noite. É um relacionamento, é um caminhar. Então, estar cheio do Espírito Santo é acima de tudo, um estilo de vida, andando em santidade para com todos. Para o salvo em Cristo, o viver em santidade é, antes de tudo, um estilo de vida que agrada a Deus e um viver que influencia as pessoas. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Como será gratificante o dia do encontro com o Senhor Jesus. O único sorriso dele será o suficiente para nos fazer esquecer as lutas e dissabores pelos quais passamos hoje. O único olhar de Jesus vai fazer eu e você esquecer toda a tristeza, toda a angústia, todo o dissabor que nós passamos aqui nesta vida. O único sorriso de Jesus, quando der no ato do arrebatamento, meu amado irmão, minha amada irmã, escuta o que eu estou te dizendo. Quando chegar no ato do arrebatamento, que tu começar a subir, eu encontro com você, eu tenho essa convicção, você vai participar do arrebatamento. Nós nos encontraremos por sobre as nuvens. Naquele momento nós vamos dizer que valeu a pena, glória a Deus, resistir ao pecado, resistir ao mundo, vencer o diabo, vencer o inferno, vencer a carne, vencer os dissabores, as amarguras, as injustiças, as frustrações. Naquele momento, quando nós estivermos subindo um corpo glorificado, aleluias, glórias ao nome do Senhor, meu irmão, você vai ter um corpo transformado, você vai ter um corpo perfeito, a sua natureza adâmica lhe será arrancada. E se não bastasse isso, lá no alto, quando nós chegamos, passando por sobre as nuvens, talvez subindo como um raio mais rápido do que a luz, quem vai estar lá no alto esperando por mim, por você? O meu Senhor, o nosso Senhor. E naquele momento, meu querido, Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você, e Ele vai sorrir. Venha, amada minha, glórias a Deus, aleluia. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção. Posso não ter dinheiro sobrando, posso estar enfrentando crise financeira, crise de enfermidade que bateu na porta da minha casa com minha esposa, que sofreu AVC hemorrágico, crise de desemprego, não estou trabalhando, mas eu quero dizer uma coisa, eu tenho a convicção que eu verei os olhos do meu Senhor, do meu Criador. O sorriso de Jesus vai fazer valer a pena todo o sacrifício. Irmão Mauro, por que você faz esse trabalho? Eu faço porque eu quero olhar nos olhos do meu Jesus e vê-lo dar um sorriso para mim. Não é porque eu mereço, eu seja digno, é porque Ele é misericordioso. O único olhar dele e um sorriso vai fazer você esquecer todas as angústias e aflições, e naquele momento você vai dizer: valeu a pena estar aqui, valeu a pena resistir ao pecado, valeu a pena ser caluniado, difamado, perseguido, valeu a pena sofrer o desprezo, a injustiça, valeu a pena abrir mão do pecado, abrir mão das vantagens, abrir mão de tudo que me distanciava de Deus. Valeu a pena. Para o salvo, o viver em santidade é, antes de tudo, um estilo de vida que agrada a Deus e um viver que influencia as pessoas. Meu querido, Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você na eternidade. O arrebatamento da igreja é real
e em breve Jesus voltará para buscar o seu povo, um povo lavado e remido, um povo de boas obras. Por isso que o apóstolo Paulo afirma: segui com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Que o Espírito Santo complete esta mensagem no teu coração. Quando essa trombeta soar, esse toque, eu quero que você ouça esse toque dessa trombeta, que os seus ouvidos espirituais estejam abertos. E lembre-se, o azeite nós não compramos do dia para a noite. É uma comunhão, é a essência e não a aparência. É a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você não pode ficar de fora desse evento. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Meu Deus, santifica-nos, prepara-nos, molda o nosso caráter, a nossa natureza, a nossa essência. Nós queremos, ó Pai, exalar o aroma de Cristo. Queremos andar em novidade de vida. Queremos ser de fato discípulos. Queremos ser crentes espirituais e não crentes carnais. Queremos fazer parte do grupo das virgens prudentes e não das loucas, ó Pai. Queremos viver uma vida de pureza, de santidade que agrade ao Senhor. Meu Deus, fica conosco, nos abençoa até o momento da Tua manifestação por sobre as nuvens. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero dizer para você que a lição de número 12, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar. Amém? Mas eu tenho a certeza e a convicção que nem eu e nem você estaremos aqui para participarmos e ministrarmos a próxima lição, porque em caso de arrebatamento nós encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Amém? Deus abençoe a sua vida. E se você precisar e desejar esses slides, você pode me procurar. Tem aí o meu telefone no rodapé. Muitos têm me ligado, mandado mensagem, eu envio gratuitamente, não estou cobrando nada de ninguém, porque eu já recebi lá na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Eu quero agradecer aqui aqueles irmãos e irmãs que, além de orarem pela minha vida, pela minha família, minha esposa que está se recuperando do AVC, que está passando pelo período de confusão mental. Às vezes ela se confunde, passado, presente e fantasia, sonho para ela, e realidade é uma coisa só. Eu virei um dono de casa, eu lavo, eu cozinho, eu arrumo casa, já dominei a máquina de lavar que queimou essa semana e eu consegui consertar a máquina um pouco, mas ela voltou a dar problema de novo. Então a gente está fazendo de tudo um pouco e eu descobri o quão valorosas e preciosas são as mulheres que Deus nos deu. Que, meu irmão, valoriza a tua esposa. Precisando, me procure, eu envio este material. Fique na paz, Deus te abençoe no nome de Jesus.